Meus queridos e minhas queridas, beleza? Bora continuar aqui com a nossa brincadeira? Lembra no vídeo, não o anterior, que o anterior nós estávamos tratando sobre a parte matemática da coisa, mas quando nós estamos falando da fórmula dos juros, né? Então, por exemplo, vamos dizer lá que nem eu falei, eu tenho 100 conto de capital, beleza? Eu tenho uma taxa de juros de 0,3, ou seja, 30%, vamos colocar, né? Aí o período que eu tenho um período de 3 meses, por exemplo. Aí no fim das contas, o juro que eu vou receber, né, nada mais é do que 3 vezes, vai dar 9, eu vou receber 90 conto. Beleza? Que 0,3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? Então vai dar 0,9, vai dar 0,9. É lógico que não é 0,3, né? Estou falando no raciocínio, né, da multiplicação, que 0,3 elevado ao quadrado vai dar 0,09, né? Não vai dar 0,3, tanto que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho 0,3 vezes 0,3 dá 0,09. Eu só falei do raciocínio, né, que 3 vezes 3 dá 9, mas 0,3 elevado ao quadrado dá 0,9, tá bom? Você elevar por qualquer potência maior que 1, qualquer número que seja menor que 1 e maior que 0, acaba dando problema. Tanto que se vocês verem os meus vídeos lá sobre logaritmos, né, vocês vão entender um pouco por que eu estou falando disso. Mas, enfim, voltando para cá. Então, por exemplo, no fim das contas, se eu deixar todo este período, eu vou receber somente, não se esqueçam que quando nós estamos tratando sobre juros simples, nós só estamos tratando sobre o capital inicial, só o dinheiro que nós depositamos, não, eles não vai incidindo juros sobre juros. Em cima disso, no fim das contas, me sobra o quê? Me sobra 190 conto. Beleza? Seja dólar, seja real. Lógico que você nunca vai conseguir um investimento a 30% ao mês, mas enfim, né? A não ser que seja agiota e você bata em alguém, né? Aí tudo bem, aí você consegue faturar muito mais, né? Por isso não se envolvam com agiotas. E não seja um também. Aí beleza, eu tenho meu 190 conto. Vamos dizer que no fim das contas passaram-se esses 3 meses, aí eu peguei meu 130 conto. O que eu tenho isso daqui? Este daqui é o meu montante. O meu montante, que eu vou representar com a letra M, nada mais é do que o que? Montante é igual ao meu capital, pois afinal de contas é o valor ao qual eu tenho, mais os juros que eu tive durante essa minha aplicação. Ok? Então, se o meu montante é 100 conto que eu depositei, mais os 90 reais que eu tive de juros, que no fim das contas eu tenho 190 reais. Beleza? Exatamente isso. Só que vocês se lembram como é que é a fórmula dos juros? Então, se vocês não lembram, eu vou escrever aqui para vocês. Os juros nada mais é do que capital multiplicado pela taxa de juros, multiplicado por o que mais? Multiplicado pelo tempo. Dado que os juros, ou seja, esse meu J aqui em cima, é a mesma coisa que meu J aqui embaixo, e essas multiplicações que eu tenho aqui vão ser iguais a esse J, eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente substituir este meu C, o meu J, perdão. Então, como que fica a minha conta? Então, vai ficar o meu montante, nada mais é do que meu capital, mais meu capital, vezes a taxa de juros, vezes o tempo ao qual ficou aplicado. Né? Eu estou falando o tempo, não que fica aplicado, é o tempo ao qual incide o meu juros, tá bom? Então, por exemplo, para você ver como a parte de temporalidade, eu vou entrar mais para frente sobre isso, mas para vocês verem como a parte de temporalidade é importante. Se a minha capitalização é uma capitalização anual e eu fico 9 meses lá, né? E se eu não transformar numa taxa equivalente, vamos dizer que é, por exemplo, que nem a poupança, que tem que passar um aniversário para ter a minha rentabilização dos meus juros, para incidir esse meu juros nesse meu capital aplicado, se eu tirar antes, eu perco esse meu dinheiro. Então, por exemplo, aqui, esse meu N aqui, ele fica zero.
Qualquer valor aqui multiplicado por zero é zero, então a única coisa que só vai me sobrar é o meu capital. Eu vou explicar isso logo depois que a gente continuar aqui a nossa fórmula, tá bom? E eu vou explicar o porquê disso, né? Vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho esse meu C mais meu sim. Pô, e agora, como é que eu faço? Lembra, continuando com a parte matemática da coisa, algébrica da coisa, quando eu tenho, por exemplo, A mais AB, por exemplo, eu posso colocar o meu A em evidência. Então vai ficar o meu bendito do meu A em evidência. Eu posso deixar ele aqui, pois afinal de contas eu posso fazer o quê? Eu vou ter aqui o meu A, que ele vai multiplicar 1 mais B. Lembram da distributiva? A distributiva vai ficar como? A mais A vezes 1 vai ficar A mais A vezes B, AB. Espero que vocês lembrem disso. Se vocês não estão lembrando disso, né, não se esqueçam que eu tenho os vídeos de matemática, eu tenho os vídeos de cálculo, de pré-cálculo. São mais o de pré-cálculo que eu explico essa parte, né? Se você tiver com dificuldade, pode ir lá. Mas voltando para cá, dado isso, veja que eu tenho a mesma variável, eu tenho praticamente a mesma coisa aqui. A única diferença é que eu tenho esse I e esse N junto, né? Que poderia ser, sei lá, tipo A, B, C, por exemplo, seria a mesma coisa. Partindo disso, eu posso fazer o quê? M igual, ou seja, meu montante é igual ao meu capital, multiplicado, quando eu só coloco aqui, eu posso deixar somente 1, eu posso colocar como, vai ser 1 mais, eu tenho que colocar esse mais, pois afinal de contas eu tenho essa soma aqui no meio. Multiplicado mais a minha taxa de juros vezes o meu tempo. Simples assim. E aí eu consigo ter o quê? Eu consigo ter o meu montante. E vejam que agora a gente vai tratar, eu vou tratar mais da parte algébrica da coisa, né, da proporção da coisa, do que exatamente dos resultados em si. Né? Os resultados nós vamos trabalhar mais quando a gente estiver tratando sobre a parte dos exercícios. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho um 1, ok? Eu tenho um 1. Então, lembra quando eu estava falando sobre a parte algébrica, sobre proporções? Então, 1 é a mesma coisa, se eu estiver fazendo uma multiplicação de 1 com 1 alguma coisa, é a mesma coisa que eu ter aquele inteiro, ou a mesma coisa que eu dividir por 1, dá uma única unidade daquilo que eu estou trabalhando. Então, veja que aqui eu tenho um 1, e dado que minha taxa de juros ela seja positiva, eu vou sempre estar acrescentando sobre o meu capital. Então, mesmo que o meu juros aqui seja zero, ou o tempo seja zero, ainda assim o meu valor vai se manter igual. Então, o que eu estou dizendo? Voltando para aquele exemplo que eu disse, que é o exemplo da taxa de juros e o exemplo do tempo, por exemplo. Então, vamos colocar aqui. Eu depositei, isso acontece e isso é real, tá? Eu vou colocar 100 conto no banco. Poupança, tá bom? Que incide que aquela parte complicada lá, que se tiver acima da Selic 8,5, incide não sei o quê, caso não, é 0,7 da Selic, mais alguma coisa, eu não lembro exatamente de cabeça, tá? Mas vamos colocar que seja 1% ao mês. Não é, mas vamos colocar que seja. Mas assim, então eu estou tratando de 1% ao mês, e esse 1% ao mês, ele só funciona quando passar a data do aniversário da minha poupança. Então, se eu depositei dia 20, vamos considerar que somente vai incidir os 1% sobre esse meu valor no mês seguinte, somente no próximo dia 20. Se eu retirar este valor antes disso, a minha taxa de juros não vai incidir, então este meu valor vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Então, se eu passar para essa nossa fórmula aqui, então eu vou ter o meu montante, nada mais é que igual ao meu capital, que neste caso eu estou tratando de 100, beleza? Tratando de 100. Aí vai ser o quê? Vai ser 1, que é o valor que eu já tenho, então esse valor ele não vai ser afetado diretamente pela minha multiplicação, ele vai ser afetado indiretamente, né? Porque ele vai ser afetado através da soma. Então, eu vou ter aqui mais. Quanto tempo que eu deixei? Eu tenho 1%
do meu valor, né? Vai 10% ao mês, então vai ser 0,1, eu coloquei 1%, eu coloquei 10%, coloquei 1% ao mês, então vamos colocar 0,01. Só que o tempo que eu coloquei, ele é um tempo zero. Eu acho que eu acabei comentando que o meu juros seria zero, mas não é meu juros. Os juros eu já tenho, que é um juros de 1% ao mês, só que como não venceu o aniversário, eu saquei esse dinheiro, então o tempo ao qual eu tenho é zero. Dado que qualquer número que eu multiplicar por zero vai ser igual a zero, então o que me sobra? O montante vai ser igual a 100, ok? Que vai estar multiplicando 1 mais 0,1 vezes 0 é igual a 0. Então, vai me sobrar o quê? 1 mais 0 vai ser igual a 1. 100 vezes 1, o meu montante vai ser simplesmente igual a 100. Então, dado que, observando aqui a nossa multiplicação, e se eu quiser pegar o montante, né? E se eu quiser pegar o montante, por exemplo, e eu quiser saber quanto que foi o meu capital do meu montante, é o mesmo esquema. Vocês estão vendo que aqui, dentro desse meu parênteses, nada mais é do que um valor que vai me retornar? Então, eu poderia, por exemplo, pegar o 1 mais i vezes n, já que a gente trata de uma multiplicação, e eu chamar isso aqui de, sei lá, x. Por quê? Porque sim, tá bom? Então ficaria como minha fórmula? Ficaria m igual a c vezes x. Eu estou simplesmente interpretando que 1 mais i vezes n é igual a x. Tá? Aí eu quero fazer o quê? Eu quero isolar meu capital. Eu simplesmente divido ambos os lados por x. Então vai ficar m sobre x igual a c. Como o meu x equivale a 1 mais i vezes n, então vai ficar m sobre 1 mais i vezes n igual a c. Entenderam essa parte algébrica da coisa? Então, dependendo de qual parte que eu queira isolar, qual parte que eu queira que eu consiga ter em cima disso, né, eu simplesmente só vou isolando partes por partes. Então, voltando para o nosso raciocínio, quando eu quiser ter o meu montante que é o resultado do quê? É o resultado do capital ao qual eu investi, vamos considerar que eu estou tratando de um investimento, mais os juros que incidiu sobre esse capital, tá bom? Esse valor pode ser positivo, às vezes você ganhou em cima dos juros, ou pode ser negativo, vamos dizer que você trabalhou com alguma coisa com juros negativo, né? Então você é cobrado para deixar aquele dinheiro no banco, por exemplo. Você vai ter um juros negativo, tá? Então, no fim das contas, eu vou ter, aqui no meu exemplo, eu tenho 190, mas se eu for para tratar na fórmula, o meu juros nada mais é que o meu capital vezes os juros vezes a quantidade de tempo, eu isolando o meu montante nada mais é que meu capital, que multiplica 1 mais i vezes n. Tratando que eu tenho um aqui dentro, mesmo que ou eu não tenha juros ou eu não tenha tempo, o meu valor, o meu capital vai se manter igual, tá bom? Se eu tiver um juros negativo, o meu capital diminui. Por que eu estou dizendo isso? Existem ações, por exemplo, existem dívidas externas, por exemplo, eu acho que a Suíça atualmente está fazendo, a qual ela cobra juros negativo. Né? Então você paga literalmente para que você tenha aquele determinado valor. Então vamos dizer que ela faça, né, você pegue um título de $100. Vamos tratar no 100 que é para ser fácil. Um título, por exemplo, que é menos 0,02%, né? Menos 0,02, ou seja, 2%, né? Ou menos 2%. Eu poderia colocar 0,002%, né? Aí eu pegaria 0,002 e multiplicaria e dividiria por 100, né? Eu teria 0,00002. Enfim, vamos tratar aqui 2% só para ser mais fácil. Eu tenho um juros negativo aqui por ano e no fim das contas eu deixei o meu N, 2 anos ali não rendendo, vamos dizer assim. Então como que vai ficar o meu montante? O meu montante vai ser igual ao 100 conto que eu comprei da minha dívida, né, da dívida externa, do papel externo, seja lá o que for que a gente estiver tratando, e estamos tratando de algo com juros negativo. Dado isso, eu vou ter o meu 1, que afinal é a minha conta. Como eu disse, que se uma das duas multiplicações ficar em zero, eu continuo com o meu capital inicial, ou seja, meu montante será meu capital inicial,
multiplicado, né? Multiplicado não, perdão, soma com o quê? Menos 0,02, ou seja, eu estou tratando de o quê? Um número negativo, né? Vezes 2. Então eu vou ter o quê? O meu montante será igual a 100, que vai ser 1 mais, que neste caso será mais, menos 0,04. Afinal de contas, a multiplicação só vai incidir em cima desse número, não vai incidir em cima na multiplicação do outro. O que vai multiplicar é esse 100 sobre aquele determinado número. Tá? Aí, no fim das contas, eu vou ter o quê? Eu vou ter m igual a 100, que vai multiplicar o quê? Quanto que é 1 menos, que mais com menos é menos, 0,04. Vai dar 0,96. Beleza? Vou até mostrar aqui, porque às vezes eu mesmo me confundo, tá? Eu sou meio burrinho nesse sentido. Então eu tenho aqui 1 menos 0,04, 0,96. Então veja que eu vou ter um valor menor que 1 na minha multiplicação. Dado que eu tenho um valor menor que 1, então vai decrescer. 100 vezes 0,96 vai ser igual a 96. Então, no fim das contas, ao final de 2 anos, eu tenho 96 dólares. Eu não vou ter mais 100, eu vou ter 96. Aí você pode falar assim, nossa, isso é um investimento muito burro. Nem sempre. Às vezes pode ser que o lugar ao qual você esteja, vamos dizer que a inflação na onde está os Estados Unidos, tá? Vamos dizer que os Estados Unidos cresça a inflação dos Estados Unidos e a inflação dos Estados Unidos vá para 4% ao ano, por exemplo. Dado que seja 4% ao ano, então no fim das contas, se eu tivesse o meu valor lá, o valor que eu teria 92, eu não teria 96. Então veja que eu tenho um spread aqui, eu tenho uma diferença de 4. 4 doleta. Ah, você pode falar, putz, é pouco pra gente. Imagina para, sei lá, quem investe bilhões, trilhões, quadrilhões, aí você vai metendo zero aí no meio. Tá bom? Isso é um exemplo só, não estou falando para vocês fazerem isso, eu não posso falar isso, eu também não chego nem perto, eu não tenho tanto conhecimento para poder falar uma coisa dessa e nem mesmo sou credenciado para isso, tá? Eu só estou falando de exemplos que podem acontecer, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos na bunda e até mais.